Hello, people. Olá! A gente tá falando olá pra quem? Tem pessoas aí? O Santo começou a entrar. Ah, ok. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Nós já vamos começar a nossa entrevista na quarentena com o tio Nico. Acompanhe conosco aí. Compartilhe, se puder. Assim que ele aparecer aqui, a gente adiciona ele. Como é que a gente sabe que ele apareceu? A gente tem que... Vamos ver se ele... Esses são os amigos, né? A gente tá legal. Ele ainda não apareceu. Hoje vamos ter revelações especiais, breaking news. Então, aguarde aí. Prepare-se. Agora tu tá aparecendo só metade do teu rosto, isso. A gente tem ou vai mais para trás. Não, mas tá tranquilo. Não vai ficar muito... Assim. Ok. Eita, Eliade. Cadê? Você vai doar livros pra gente pra sortear, é isso? Peraí. Eu tenho que... um negócio. IP Casa Caiada. Então. Vamos tirar os comentários para não causar... A gente vai tirar os comentários pra não derrubar a live, ok? Ah, Boa noite. boa noite, doutor. Como está? Tudo bem? Desculpa a demora aí de entrar. Tava... Tranquilo. Não sou muito bom nessas coisas, não. Tranquilo, tranquilo. Tá. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo. É bom vê-lo, Rodrigo. Rodrigo. Oi? Eu estou dizendo, é bom ver o Rodrigo. É verdade, já fazia um tempo. Né? Fazia um tempo. A última vez a gente foi levar aí alguma coisa para vocês. E terminou o devocional agora aí? Sim, eu estava com um grupo da nossa igreja, fazendo uma devocional. Que já daqui a pouco está no YouTube, para o pessoal que quiser acompanhar também. Tem sido uma experiência interessante, né, doutor? Tem. E por incrível que pareça, a gente tem trabalhado mais nesse sentido do que antes, né? Antes a gente tinha, durante a semana, uma reunião de oração, um culto de doutrina. Agora é todo dia, 2, 3 devocionais. Uhum. Tá? Tem Por isso que a garganta está... Ih, até já a gente já adianta aqui que o reverendo Augusto está com a garganta meio ruinzinha, mas hoje ele vai fazer algumas coisas aqui que eu pedi para ele em especial. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos ver se eu conseguir. Vamos ver. Muito bem, doutor. É uma alegria tê-lo conosco aqui. É claro que esse é um evento que a gente está fazendo da nossa igreja, a Igreja Presente Casa Caiada, mas quando o senhor entra na transmissão, já automaticamente entra um monte de pessoas, que, inclusive que fizeram perguntas, pessoas de todo o Brasil, e a gente fica contente também ter essas pessoas aqui conosco, assistindo e podendo participar. Amém. E nós é que agradecemos a esses queridos irmãos que nos seguem, nos acompanham, e na expectativa de que essa live seja uma bênção na vida deles. Coisa boa. Então, só para aqueles que não nos conhecem, eu sou o pastor Ronaldo, esse é o pastor Rodrigo. Nós somos pastores da igreja Presbiteriana de Casa Caiada, em Olinda, Pernambuco.
E por falar em Olinda, eu ouvi dizer que o senhor começou o ministério por Olinda. Inclusive, tem pessoas da nossa igreja que com muita alegria contam que foram evangelizadas e que foram fruto desse primeiro momento do ministério do senhor, é isso? É verdade. Mas antes de falar sobre isso, você esqueceu de quando você se apresentou, esqueceu de dizer a coisa mais importante, que você tem o privilégio de ser meu genro. É verdade. Na verdade, mandaram uma pergunta aqui, eu não sei quem foi, dizendo assim, como é que o senhor se sente em ser sogro do reverendo Ronaldo Vasconcelos? Tá certo. Você quer que eu responda? Não, eu prefiro que não. Eu deixar assim. Próxima. Vamos deixar desse jeito. Mas é isso. Eu Então, queria fazer hoje, doutor, uma conversa um pouco diferente, que a gente pudesse ouvir também um pouco da história, que talvez muita gente que acompanha o senhor, especialmente nos últimos anos, não conheça, né? Conhece mais o reverendo Augusto, o tio Nico, das pregações e tal, mas não conhece um pouco dessa história, especialmente de como foi que o senhor conheceu a Jesus Cristo. Eu sei que o senhor nasceu num lar cristão, Dona Betinha, né? Dona América Elizabeth, mulher de oração, presidente da SAF, fez parte do coral, aquela coisa toda, mas o senhor foi um filho rebelde ali nos primeiros anos da adolescência. É verdade. Eu fui criado na igreja e cresci no departamento infantil, depois escola dominical, participei da mocidade da igreja, do coral da igreja, de concursos de Bíblia da mocidade, mas aos 17 anos de idade eu já tinha começado, já tinha me desconectado emocionalmente da igreja, do cristianismo, e a igreja que meus pais me obrigavam, né? Eu tinha que ir todo domingo e tudo. Mas quando tive a chance, quando passei dos 16, 17 anos, e então eu comecei a me negar a ir sistematicamente à igreja, abandonei realmente a igreja, abandonei o evangelho e fui viver uma vida que eu queria viver no mundo, junto com outros jovens da minha igreja também, que largaram igualmente a igreja. A gente tinha ainda algum relacionamento com o pessoal da igreja, porque a gente conhecia muita gente, né? Mas eu não ia mais para os cultos e tudo. Então foi uma vida em busca de prazer, em busca de algo que desse sentido à minha vida. Eu queria experimentar de tudo. Então e rolou de tudo, né? Menos droga pesada, mas fora isso, rolou praticamente tudo. E até que Deus me alcançou quando eu tinha 23 anos de idade e me trouxe de volta para o Evangelho, uma experiência que mais adiante eu posso dar mais detalhes. Mas então, sim, eu fui desviado da igreja, pela graça de Deus, voltei, onde permaneço pela misericórdia dele até o dia de hoje. E eu não dou esse conselho para ninguém, porque às vezes os jovens que foram criados na igreja, em lar evangélico, e que nunca se desviaram assim, né? Nunca saíram da igreja e tudo, eles olham para alguém que tem uma experiência marcante de conversão, como é o meu caso, eles dizem assim, então, eu não tenho essa experiência, né? Eu criei, desde que eu me conheço de gente que eu sou crente, nunca abandonei a igreja e tudo mais, quem sabe eu queria ter uma experiência assim. Eu não recomendo, porque a vida no mundo, a vida no pecado, ela deixa cicatrizes. Você se converte, você volta, se voltar. Alguns dos meus amigos não voltaram, inclusive um morreu de bebê, de cirrose, né? Era filho de um presbítero. Ele morreu de tanto beber, morreu longe de Deus, de Cristo. Então, não há garantia de que você se desviar, você vai voltar a hora que você quiser. Porque isso aí está na soberania de Deus. Então, não vale a pena. O pecado deixa marcas e resultados. A minha oração, na verdade, era a seguinte: meu desejo era que eu nunca tivesse me desviado. Porque hoje estou com 65 anos e ainda trago as marcas desse período na minha consciência, na minha memória, desse período que eu passei longe de Deus, e não são memórias boas, não. Quando o senhor lembra desse tempo de incredulidade, né, desse tempo que vivia de impiedade, apesar de ter um gosto amargo, contar essa experiência, ela pode ajudar até mesmo pessoas que estão vivendo talvez algo parecido, ou conhecem pessoas que estão vivendo algo parecido.
E eu sei que algumas pessoas tentaram evangelizar o senhor, não é isso? O Foi. senhor chegou com a palavra da vida, tudo, mas era fácil lidar com o Augusto Nicodemos revoltado? Não, não era. Eu fui uma pessoa, eu sou ainda, né? Uma pessoa difícil. E vários pastores tentaram me evangelizar, me trazer de volta. Eu era o desviado, né? Eu era o desviado da minha família. Toda a minha família permaneceu na igreja, mas eu fui o único que saí. E eu saí e eu era muito barulhento. Eu já liderava uma gangue de motociclistas. Às vezes eu tinha acampamento da igreja e eu chegava com um bando de motocicleta, o escape aberto, fazendo aquele maior barulho, causando confusão. E o pessoal botava a mão na cabeça e ficava preocupado. E eu fiz muito desse tipo de coisa, né? E não era fácil. Teve a experiência mais próxima que eu cheguei nesse período de alguém tentar me converter foi uma vez eu estava namorando uma moça crente, não é? Eu namorei uma moça crente, e ela, tentando me ganhar, me levou para o acampamento da igreja de jovens. E tinha um pregador muito convincente lá. E ele começou a pregar. Foi o reverendo Vadislau Gomes, é o pai do Davi Charles Gomes, e foi chanceler na Universidade Mackenzie. Ele me sucedeu lá na chancelaria. E o Lau, como a gente chamava, ele começou a pregar e aquilo começou a chegar. Comecei a sentir o peso da verdade, minha consciência começou a se quebrantar, os sentimentos começaram a aflorar e eu disse assim, se eu ficar aqui, eu vou me converter. E aí eu me levantei e saí lá do culto, né? Fui lá para o campo de futebol, sentei lá no meio do campo de futebol, comecei a chorar. E aí um pastor americano que estava lá, já faleceu, o pastor Jorge Tais, inclusive ele trabalhou muito no Palavra da Vida, ele sentou ao meu lado lá no campo de futebol e ele tentou me conduzir a Cristo. Ele disse que aquilo era o Espírito Santo falando no meu coração. Mas eu resisti de todo jeito que podia. Naquela mesma noite eu arrumei minha mala e fui embora do acampamento. Porque eu disse, se eu ficar aqui, eu me converto. Então, teve um período que eu resisti, até que finalmente Deus quebrou minha resistência. Mas era teve de taça para lá. Como é? Teve uma estrada de Damasco, onde ali a coisa realmente fez um ponto de conversão, que é a operação do Espírito Santo. Na verdade, hoje eu olho para trás e percebo que o propósito de Deus não era me trazer de volta através de um pastor ou de um pregador. Na verdade, ele usou minha mãe. E primeiro, isso aí foi no início de 77, e eu comecei a sentir um profundo abismo no meu coração, um vácuo muito grande no meu coração, apesar de eu ser um jovem que tinha tudo o que eu queria. Meu pai, eu tinha um carro, na época era um Opala, imagina, naquela época, quando o Opala foi lançado e tudo mais, meu pai tinha uma condição financeira boa, então ele me deu um Opala, eu tinha um emprego na prefeitura do Recife, eu estava fazendo engenharia elétrica na Universidade Federal, eu saía para fazer racha de carro, ia para as boates, tinha uma boate muito famosa aqui em Recife, já fechou, ficava lá em Boa Viagem, o nome era Boate Ferro Velho, era o point de encontro do pessoal, então eu frequentava lá, tinha menina, tinha namorada, tinha tudo, mas tinha um buraco no coração, nada me satisfazia. E às vezes à noite, tinha também uma motocicleta, né? Às vezes à noite eu passeava sozinho, né, nas ruas de Recife, andando de motocicleta, com um buraco no coração, sem destino. O que vai acontecer? O que é isso? Tal? E em setembro de 77, essa crise chegou no ápice. Era uma faca enfiada no peito. Era a sensação que eu tinha. Que nada me satisfazia. Nada, absolutamente nada. E eu pensei em tirar minha vida. E foi nessa noite de setembro de 1977 que eu voltei para casa. Eu sabia onde havia uma arma em casa. Naquele tempo havia essa possibilidade das pessoas terem arma em casa. Meu pai tinha, e eu também tinha. Eu tinha sido militar, né? Eu tinha feito eu tinha servido ao Exército e saí como segundo tenente, né? Foi minha patente. Então eu sabia manejar uma pistola. Eu sabia onde tinha uma em casa. E quando eu chego no quarto do meu pai, atrás da arma, quem está lá é minha mãe, sentada na cama. E ela estava orando, lendo a Bíblia dela. E aí ela viu que eu estava consternado e perguntou o que era. E eu comecei a chorar. E ela disse, vamos orar. E pela primeira vez na minha vida, o meu coração se elevou. Eu orei, busquei a Deus de todo o coração.
E aí Cristo entrou a galope no meu coração, saiu derrubando tudo, não é? Tocou, mudou meu coração naquela noite. Tudo que eu tinha aprendido na infância, na juventude, aquilo veio à tona, os versículos da Bíblia, todas as lições que eu tinha tido, fresquinho na cabeça, como se nunca tivesse saído de lá. E a minha vida foi transformada a partir daquele dia. Nunca mais voltei para o convívio da imoralidade, da prostituição em que eu andava. Abandonei todo aquele estilo de vida e também foi quando, na mesma ocasião, Deus me chamou para o Evangelho. Mas aí já é outra história. Então, a graça e a misericórdia de Deus. Graça e misericórdia de Deus. Eu olho para trás hoje e agradeço a Deus. No meu grupo, tinha muita gente de igreja que tinha sido criado na igreja, tinha sido desviado. E quase nenhum experimentou isso. E eu era o pior, eu era o chefe deles. Eu era o mais malvado, mais cruel, de dar tiro em placa, de fazer assalto, roubo. É uma longa história que eu não tenho muita vontade de falar. E eles não chegaram a esse ponto. E eu fui exatamente o pior de todos. E foi comigo que Deus usou de misericórdia. E me chamou, e eu voltei para casa como filho pródigo, grato a Deus por ter me perdoado, me transformado. O que eu pude fazer para consertar meus erros? Eu devolvi dinheiro, vendi carro para devolver gente que eu tinha roubado. Eu fui até em restaurante onde eu tinha saído sem pagar, devolvi o dinheiro para achar o garçom e devolver lá, porque eu queria pregar o evangelho e li a história de Zaqueu. Que Zaqueu, quando se converteu, ele disse: Senhor, eu devolvo tudo que eu roubei. E eu não podia pregar, porque minha consciência não deixava, porque eu me lembrava da história de Zaqueu. Então foi um alívio, né, quando coloquei minha vida em ordem diante de Deus, me senti livre para pregar o evangelho, até o dia de hoje, só pela misericórdia. Coisa boa. Eu sei também que houve um ímpeto evangelístico aí, né? Isso. Assim, quando eu me converti, eu tinha deixado engenharia elétrica, estava fazendo desenho industrial na Universidade Federal. Estava no penúltimo período. E a minha conversão foi tão impactante na minha vida, a experiência, que eu não conseguia fazer outra coisa senão ler a Bíblia, orar, evangelizar, falar para as pessoas. Ia para a Universidade Federal, subia lá no último andar do prédio de arquitetura, onde funcionava o curso de desenho industrial, e ficava lá lendo minha Bíblia, perdendo aula, porque eu não tinha mais interesse. Eu queria conhecer a Deus. E aí eu senti que a minha vida não faria mais sentido nenhum, percebi que não faria mais sentido nenhum, a não ser a serviço do Evangelho, a não ser pregando o Evangelho. E foi então quando eu abandonei o curso, não terminei, e já comecei a evangelizar. E aí a minha igreja me mandou para Olinda, onde tinha um trabalho lá, que estava fechando, um trabalho pequenininho que estava fechando, e foi lá que eu comecei. Evangelizei ali na região de Maria Farinha, aquelas casas todas de pescadores, distribuindo folheto, literatura, entrando, pregando o Evangelho. E meu coração se animou muito com isso. Depois eu fui, quando eu senti que meu trabalho ali tinha terminado, eu fui para o interior de Pernambuco, uma cidade chamada Gamileira, onde também tinha uma igreja fechada. E trabalhei lá durante um tempo também, evangelizei a cidade toda, de porta em porta, evangelizando, pregando na praça, trazendo as pessoas para a igreja. E eu não era pastor, né? Não era só evangelista mesmo. E aí senti que eu precisava me preparar teologicamente, vim para o Seminário Presbiteriano em Recife, e ao mesmo tempo voltei para Olinda dessa feita para trabalhar com jovens que viviam nas drogas. E ali nós começamos um trabalho, eu e outras pessoas. Quem estava muito próximo de mim era o José Iremar, o famoso Bigode, um evangelista de mão cheia. Aí a gente realizou acampamento, a gente ia para a praia com esse pessoal, e alugamos uma casa, lá a igreja alugou uma casa onde a gente fazia reuniões, era cheio de jovens. Dessa experiência em Olinda saíram uns 10 pastores, 10 jovens que hoje são pastores, estão nativos, estão firmes, resultado daquele trabalho lá, fora 2 igrejas plantadas ali na região de Olinda, né? Na região de Olinda. E quais são as igrejas? É a igreja de Ouro Preto, e a gente ajudou muito na igreja de Jardim Atlântico, que estava nos seus inícios, e também a gente deu um apoio muito grande à igreja de Jardim Atlântico. Então, depois, Ouro Preto e Jardim Atlântico foram as 2 igrejas. Fala, Rodrigo. Conta pra gente sobre as cruzadas com banda de rock. Que história é essa?
Cruzada com banda de rock. Uma das estratégias que a gente tinha era ir para a praça pública, onde tivesse um espaço, tocar música evangélica contemporânea, atrair os jovens e pregar o evangelho. E isso não podia ter sido feito se eu não tivesse envolvido com uma banda que era da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, chamada Novo Viver. A banda já existia, era uma banda que tocava na igreja, era um grupo, né, que tocava na igreja, muito competente, muito competente. E aí eu fiz um desafio para eles: vamos para a rua. Em vez de tocar na igreja, vamos tocar na rua, vamos tocar nas praças e onde puder. E vamos cantar o quê? Que a gente não tem repertório. Nosso repertório é igrejal, né? A gente tem que cantar na igreja. Disse: não, nós vamos compor. E tinha um dos membros do grupo, o Elmar Gueiros, um guitarrista muito competente, um musicista de primeira linha. E ele e eu fizemos algumas músicas. Às vezes eu fiz a música e a letra, às vezes ele fazia a música e a letra, e às vezes a gente combinava e fazia. Eu fazia a letra e ele fazia a música. E aí a banda se equipou, né, se preparou. O que é que a gente fazia? A gente alugava um caminhão, daquele caminhão trucado, né, que abre a carroceria, virava um palco. A gente alugava o caminhão, ia para o Alto da Sé, fizemos isso umas 2 vezes. Alto da Sé em Olinda, o caminhão estacionava ali e a gente usava aquilo ali como palco. Começava tocando um rockão pesado, né, evangélico, outro tipo de música, aí juntava a turma. E aí é quando eu chegava e pregava o evangelho. Então alcançamos muita gente ali, alcançamos muita gente. A gente chegou, a coisa se consolidou, a gente chegou até a fazer apresentação em teatro. Aqui fizemos na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Natal, em vários lugares aqui da cidade de Recife também. E depois foi o tempo que eu fui estudar na África do Sul, fazer o meu mestrado, e aí foi quando esse ministério, pelo menos da minha parte, terminou. Mas o Novo Viver continuou ainda fez apresentações no Colégio Agnes, tem inclusive vídeos de YouTube aí na internet, né, para quem quiser ver. E foi um período muito abençoado de evangelização. Muita gente que veio conhecer a Cristo dessa forma. Eu tenho certeza que tem muita gente agora morrendo de vontade de ouvir uma dessas músicas aí compostas pelo jovem Augusto Nicodemos. Será que a gente pode ouvir uma música aí? Você tinha me avisado, né, de que você ia me pedir isso aqui. Eu estou com o violão aqui de lado. Eu vou tentar. Agora tem que lembrar que faz uns 30 anos que eu não... E que minha garganta está bastante prejudicada. E a garganta está bastante prejudicada, né? Então... Tá certo. Então a gente perdoa. Qualquer coisa aí a gente perdoa. Essa música que eu escolhi, a música é do Elmar, mas a letra é minha. E ela não é propriamente um rock, né? Mas ela tem uma batida muito, muito boa. Então deixa eu pegar o violão aqui, ver se chega perto aí. Deixa eu ver se baixa aqui para ver. Não dá para ver o violão, né? Deixa eu ver se... Mas Vamos ver aqui. Tem uma ideia. O pessoal tem certeza que eu estou com violão. Dá para chegar o som do violão aí? Dá. Vamos lá. Cara, a boa vida não é trança numa boa. Uma mina, um baseado, quando acaba, você fica à toa, tem um basta. Jesus é a solução pra libertar você, Deus me basta. E o resto é pura ilusão. Muito choro ainda está por vir. Nesse mundo, para o mundo, sobre o mundo, não dá pra fugir. Deu um basta. Jesus é a solução pra libertar você. Deus me basta. E o resto é pura ilusão.
Faz 30 anos, cara. Olha, excelente, coisa boa. É. Boa. Pois é, a gente tinha essa, tinha várias outras músicas, né? Algumas eram rock pesado, mas conteúdo bem evangélico. E juntava a juventude lá e a gente pregava o evangelho. Esse era o ponto, né? Era atrair o pessoal, depois pregava o evangelho e orientava o pessoal interessado para as igrejas da região. E foi um período muito abençoado esse aí. 10 pastores, mais ou menos, saíram nesse período, não é isso? Pelo menos. Inclusive o pastor Cláudio, que hoje é o pastor Cláudio Henrique, hoje é meu pastor presidente. Né? Uhum. Pastor Cláudio. O pastor Eduardo está em Natal. O pastor Adolfo Tobias, que é missionário na Índia, foi missionário na Índia durante muitos anos. E tem vários outros. O número, eu acho que é mais de 10. Um dia desse eu estava fazendo as contas aí, junto com os irmãos, e eram mais de 10 pastores que saíram de lá desse trabalho. Reverendo, conte outra história para a gente. Quer dizer que o senhor não era calvinista? Não. Quando eu me converti em 1977, setembro de 77, eu estou falando me converti porque essa é a expressão que a gente usa, geralmente. A gente sabe que é Deus que converte a gente, né? Mas a expressão que a gente usa. Logo depois da minha experiência de conversão, eu fui falar, inclusive, com o pastor da igreja presbiteriana, onde eu fui criado. E eu fui questioná-lo, né? Fui dizer para ele, olha, essa doutrina aí calvinista, isso aí não é coisa de Deus, não. Isso de predestinação e tudo mais, na verdade, porque o senhor acredita nisso, é que o senhor não foi atrás de mim quando eu me desviei. Nunca recebi a visita do senhor, porque o senhor acredita nesse negócio de predestinação, que as pessoas serão chamadas por Deus e tudo mais. E aí o senhor não foi nem atrás de mim. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu não estava certo? Então, eu era desse tipo, né? A minha primeira leitura, os primeiros livros que eu li foram livros de Charles Finney sobre avivamento. Eu li os 2 volumes de sermões de John Wesley. Então, eu era um arminiano radical mesmo, né? Eu detestava a doutrina da predestinação, que é a doutrina da eleição. Achava que isso aí era algo totalmente despropositado. Até que no meu segundo campo de trabalho, quando eu fui para o meu segundo campo de trabalho, foi no interior de Pernambuco, aquilo que eu mencionei, pregar para os plantadores de cana da usina Cucaú, na cidade de Gamileira. Aí o pastor presbiteriano, que não tinha desistido de mim, ele disse, olha, me deu um livro de Charles Spurgeon, um livro dessa grossura, em inglês, que naquele tempo não estava traduzido. Eu lia em inglês, porque eu tinha passado um tempo nos Estados Unidos. Então, ele me deu esse livro com sermões de Spurgeon, quando Spurgeon era ainda pastor na igreja Novo Parque, New Park Street, que foi onde ele começou o ministério dele. Depois ele se mudou para o Tabernáculo Metropolitano, que era muito maior, dava para 5.000 pessoas e tudo. Mas eram os sermões da primeira fase do ministério de Spurgeon, que era um batista reformado. E eu levei aquele livro lá, né? E aí, uma daquelas noites ali que eu estava sozinho, né? Que eu morava sozinho lá em Gamileira, não era casado. Eu estava casado com o meu trabalho, né, de evangelização. Uma noite daquela eu disse, rapaz, eu vou ver o que é que esse cara aqui quer dizer. E fui dar uma olhada no índice e um sermão me chamou a atenção. O título era Election, eleição. Eu digo, vamos ver o que é que esse cara está dizendo sobre isso. Eu comecei a ler. Comecei a ler. Quando eu terminei, eu estava de joelhos. Terminei de joelhos. Eu disse, Deus, agora eu entendi. Agora eu entendi. E aquilo foi sem muito sentido, total sentido. Eu abri, os olhos abriram, escutando o Spurgeon falar a respeito disso. E a partir daí eu tive que refazer alguns princípios ou uma perspectiva, dar uma perspectiva nova ao meu pensamento teológico e à minha vida cristã. E a partir daí comecei a ler o que eu podia, né? De Spurgeon, aí veio Martin Lloyd-Jones, aí veio os puritanos antigos. E aí comecei a devorar toda a literatura, conhecer o inglês naquela época. Isso aí nós estamos falando, aconteceu na final da década de 70, início da década de 80. Quase não tinha boa teologia reformada em português. Ou você sabia inglês e algum espanhol, ou então você não tinha literatura disponível. Então, eu comecei a ler e devorar toda a literatura que eu podia. E foi quando, então, eu entrei no seminário presbiteriano e alguns professores ali tinham boa base, né, reformada, e me ajudaram a ajustar o pensamento.
Mas a experiência mesmo de mudar... Eu fui realmente bem arminiano no começo da minha vida, né? Durante 2, 3 anos. E depois realmente teve essa mudança através da leitura de Spurgeon, né? Que mudou minha compreensão e onde eu permaneço até o dia de hoje. Então, eu entendo, né? Quando... Eu sei que uma pessoa pode ser crente, porque eu era crente verdadeiro. E ter ilusões, né? Ter pensamento errado a respeito do livre-arbítrio, a respeito da soberania de Deus, da depravação do homem, porque o que de fato nos salva é a certeza plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele na cruz por nós. A questão de como Deus fez isso, se Deus já sabia, se Deus predestinou ou não, é uma questão importante, mas ela não é essencial para a nossa salvação. Ela não é. Então, eu tenho esse conhecimento, tenho muitos amigos que são arminianos, não pensam como eu nessa área aí, são irmãos, né? Queridos irmãos em Cristo. Mas eu não fui calvinista a minha vida toda, não. Passei por esse processo aí. Nós temos algumas perguntas que o pessoal enviou, mas antes de entrar nelas, eu queria só fazer uma última pergunta pessoal ainda, que acho que, inclusive, tinha relacionado algumas perguntas nesse sentido, mas muitas pessoas se fazem porque isso também envolve dúvidas pessoais de outras pessoas, que é como foi seu chamado para o pastorado? Porque a gente ouviu muito da pregação, mas para dizer assim, agora eu vou ser pastor, como é que foi isso? Eu acho que foi um convencimento gradual que veio sobre mim. Não houve nada extraordinário, do tipo um sonho, uma visão, ouvir uma voz ou um profeta que chegasse para mim e dissesse esse tipo de coisa. Foi um convencimento à luz do que tinha acontecido comigo. A minha conversão ela foi muito, muito profunda. Eu sei exatamente o dia, a hora, o minuto em que isso aconteceu. Foi uma mudança radical na orientação do meu coração, do meu pensamento, da minha mente. Eu fui feito uma nova criatura e um novo princípio de vida foi estabelecido. E eu não conseguia fazer outra coisa, a não ser querer compartilhar essa realidade com os meus amigos, com meus familiares, com quem eu podia. E dizer, é verdade, nós somos pecadores, eu sei porque eu vivi no pecado, mas o Evangelho é real, eu sei porque eu experimentei isso. Então, eu não conseguia fazer outra coisa. Eu tinha uma carreira diante de mim. Né? Eu tinha já curso de engenharia, estava terminando o desenho industrial. Como eu disse, meu pai era um homem de condições financeiras, né? Para oportunidade de emprego. Eu podia estar ganhando, em qualquer outro lugar, ganhando dinheiro como profissional liberal, qualquer área que fosse. Mas eu não conseguia fazer outra coisa. E o meu coração estava nisso somente. Né? Pregar, ler a Bíblia. Passava horas orando, lendo a Bíblia. Não conseguia pensar em mais nada. Então, eu não queria nem entrar no seminário para estudar, porque eu achava que seria uma perda de tempo. Eu queria já ir para o campo, pregar, abrir igreja e fazer tudo isso. Né? Então, negócio de teologia, perda de tempo danado, né? Pois é, né? Mas era o que eu pensava na época. Depois eu me convenci, né, de que eu precisava realmente ter estudos, né, me preparar para poder servir a Deus melhor. Mas foi um convencimento, não foi nada extraordinário, tipo assim, um chamado, uma voz. Não. Eu senti que minha vida não tinha propósito a não ser servindo a Deus como mensageiro da sua palavra. É claro que isso já era Deus falando comigo, porque isso não acontece com todo mundo. Né? Tem pessoas que vão servir a Deus em outras vocações, quaisquer que sejam. Sempre podemos servir a Deus onde estivermos, mas no meu caso em particular, eu não podia conceber minha vida a não ser dessa forma. A minha existência só faria sentido se fosse assim. E fiz o seminário e, de fato, né, não estou nem um pouquinho arrependido até o dia de hoje. Foi exatamente o que Deus queria da minha vida. Amém. Reverendo, a primeira pergunta que a gente vai fazer, que chegou para nós, é a respeito de pregação. E o pessoal perguntou o seguinte: é possível fazer uma boa pregação temática? Sim. Sim, é possível. É perfeitamente possível. Eu já preguei algumas vezes pregações temáticas. Né? A pregação temática ela é boa quando você
tem um assunto que você quer tratar com a igreja e você quer apresentá-lo de uma forma bem didática, resumida e que ajude a igreja a entender aquele assunto. Então, existe lugar para pregações temáticas. Só que a pregação expositiva, ela pode fazer isso e muito mais. Se você tem um tema, esse tema provavelmente vai estar, de alguma forma, ou a base desse tema, ou os pressupostos desse tema, eles vão estar na Bíblia, qualquer que seja ele. Né? Os pressupostos vão estar ali. E se você parte da Bíblia para expor aquele tema a partir da exposição bíblica, então a sua pregação ela vai ter mais credibilidade, porque as pessoas estão vendo de que você está, que a sua fonte de autoridade é a Escritura. Você está expondo o que a Escritura está dizendo. Quanto que no sermão temático, embora você cite a Escritura, mas a Escritura em si, ela não é a base homilética. Quando falo homilética, é a base de pregação daquilo que você está fazendo. Então, o sermão temático ele pode ter o seu lugar, mas não tem nada que um sermão temático faça que um sermão expositivo não faça, com essa vantagem de ser uma exposição da Escritura, o que dá autoridade ainda maior ao pregador. Maravilha. Uma outra pergunta, ainda relacionada a essa questão da pregação, do trabalho do pastor, como é que um pastor ou um líder pode trabalhar uma doutrina errada que está crescente ou na igreja que ele já pastoreia ou numa igreja que ele começou agora o seu trabalho, ele percebeu esse equívoco, esse erro doutrinário. Como é que quais seriam as melhores estratégias, né? Primeiro, vamos começar dizendo o que é que ele não deve fazer. Primeiro, ele não deve tornar isso uma questão pessoal. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: se você está numa igreja e você percebe que você foi chamado para uma igreja, falando para os pastores agora, que estão me ouvindo, né? Você vai para uma igreja, vai servir numa igreja, e você percebe que o seu antecessor ele se equivocou, ensinou errado alguma coisa, então nunca fica bem você desfazer o trabalho anterior, você atacar pessoalmente o seu antecessor, porque um dia você vai sair daí e outro virá tomar o seu lugar e você não vai gostar se ele fizer a mesma coisa com você. Então, a gente deve respeito e honra àqueles que nos sucederam. Então, primeira coisa é não pessoalizar, né? Não fazer disso um ataque pessoal. A segunda coisa que não deve ser feita é tentar mudar o que está errado de uma maneira bruta. Eu digo assim, você já chega com os dois pés na caixa do peito, como a gente diz aqui. Né? Vai para o inferno por isso aqui. Não. Porque aqueles irmãos, eles foram doutrinados, talvez durante, não sei, dependendo do tempo que o pastor passou, né? Mas no caso de pastorados longos, aqueles irmãos aprenderam durante 2, 3, 5, 6 anos aquilo daquela maneira. E eles vão estranhar muito quando, de repente, você quer mudar esse pensamento com 6 meses, com 1 ano. Então, vai devagar, vai com calma, você tem que persuadir, você tem que explicar, você tem que convencer as pessoas que aquilo que você está ensinando é mais exato, reflete melhor a Escritura do que havia sido feito no pastorado anterior. Isso com mansidão, com candura, com firmeza, mas com gentileza, né? Na mansidão no Espírito Santo, perseverança, calma, ajudando as pessoas a entender as suas dúvidas e as suas dificuldades. Eu creio que, às vezes, pastores recém-saídos do seminário e que são colocados logo numa igreja, às vezes igrejas que têm anos de existência, eles perdem o pastorado rápido exatamente pela falta de prudência. Eles chegam com aquele ardor messiânico, querem mudar exatamente tudo e bem rápido e às vezes torna a coisa pessoal. E o resultado é que a igreja reage, a liderança da igreja reage, e ele, que poderia ter feito um bom trabalho, se fosse com calma, né, com humildade e paciência, ele acaba perdendo aquela oportunidade. Então, e aí o pastor, então, deve agora positivamente, né, ele expor a Bíblia. Você vai expor a Escritura. Às vezes você não precisa nem dizer assim, olha, eu estou percebendo como pastor da igreja que vocês
há uma necessidade. Está errado aqui o que vocês estão pensando a respeito de culto, vamos imaginar. Ou de evangelização. Pega a evangelização. Então, eu vou agora ensinar a doutrina correta da evangelização. Não estou vendo que fosse preciso nesse tipo de coisa. Você simplesmente resolve fazer uma série de mensagens no livro de Atos. Faz a exposição do livro de Atos, ou faz a exposição do final de Romanos, ou faz a exposição das cartas pastorais, né? E apresenta positivamente o que é que a Bíblia diz sobre aquele assunto. E as ovelhas, elas vão ver. Elas mesmas vão dizer assim, puxa vida, isso aqui que o pastor está falando é verdade, mas não foi isso que o pastor anterior ensinou, né? Mas parece que isso aqui é a verdade. As pessoas vão perceber a diferença. Então, expor a verdade, expor a escritura de maneira assertiva, positiva, talvez seja melhor do que um confronto. Não sei se você está entendendo. Mas eu creio que essa seria o conselho que eu daria. Seria o conselho que eu daria. Essa aqui, né? Não, essa aqui. Bem bomba aí. O que seriam ritmos solenes para um culto público? Ritmos solenes? Ritmos solenes. Baião, chachado. Não tem ritmo solene. A Bíblia não santifica um ritmo acima do outro. Não há nada. O que a Bíblia, no que tange, no que concerne a questão do louvor e dos cânticos, a preocupação bíblica é que o conteúdo, é que ele seja espiritual, ou seja, que a letra dele, o conteúdo dele, esteja de acordo com aquilo que o Espírito Santo revelou através dos profetas, através dos apóstolos e através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a preocupação bíblica, se podemos falar assim, é que aquilo que é cantado na igreja reflita a verdade, ou seja, que as letras sejam verdadeiras, que elas sejam expressão correta da verdade que nós pregamos. Dito isso, nós agora entramos no porém, né? Porém, né? Apesar disso, existe o que a gente chama de conveniência, existe aquilo que é apropriado ou não. Eu gosto de contar uma ilustração, eu sei que ela é um pouco chocante, mas vou até pedir licença aí, né? Se tiver inclusive menino na sala aí, eu... Tire as crianças da sala. Não é bem isso, não. Agora, imagine o seguinte, a ilustração é essa. Imagine que eu convidasse vocês dois, Reverendo Ronaldo, Reverendo Rodrigo, para jantar lá em casa. E quando você chegasse lá em casa, o prato era sopa. E aí eu servisse a sopa em 2 pinicos. Pinico, sabe pinico? Aquele branquinho, né? Eu trouxesse sopa no pinico, entregasse a Ronaldo, entregasse a Rodrigo. Vocês iam ficar, né? Eu digo, não, mas tá tranquilo, tá lavadinho, esterilizei, álcool gel, tudo, deu uma limpeza geral. Você pode tomar, nunca foi usado para outra coisa, pode ficar à vontade que tá limpinho. Né? Por mais que você se esforce, né? Ali vai ficar estranho, sabe por quê? Por causa da associação. Por causa da associação. A sopa pode estar uma delícia, mas ela está num pinico. Então, algumas músicas que a gente escuta, que são cantadas no culto hoje, é sopa no pinico. É sopa no pinico. Porque o ritmo, não é que ele esteja errado, mas ele não é apropriado. Ele faz com que a gente associe aquilo que está cantando com um determinado estilo de vida, com uma determinada ideologia, com determinados cantores mundanos, e aí aquilo que poderia ser uma coisa boa acaba se tornando uma pedra de tropeço. Então a minha recomendação é que nós precisamos de bons musicistas e precisamos de musicistas que conheçam teologia, ou seja, precisamos de música contemporânea, que elas podem ser de um estilo que comporte a mensagem evangélica, que seja adequada à graça, à profundidade, à seriedade e à alegria da música evangélica, e que tenha um bom conteúdo, bom conteúdo, que a letra seja uma letra boa. Porque senão a gente pode cair nisso. Você vai ter músicas que tem uma música, cânticos que tem uma música maravilhosa e uma letra que não dá para cantar. Ou então você vai ter músicas que são muito boas, e eu conheço várias, que o conteúdo é maravilhoso, mas a música não é uma música para cantar no culto solene. Né?
Não dá. Precisa ter esse equilíbrio aí. Uma outra pergunta que fizeram aqui, nesse tempo de isolamento social, quais sugestões o senhor daria para pessoas que ainda assim, né, conseguem ter dificuldades com a vida devocional? Eu lembro que o reverendo John Piper, ele tem uma citação famosa, que é que o Twitter, o Facebook, Instagram, todos eles servem de testemunha para dizer que você tinha tempo para orar e para ler a Bíblia. Então, o que o senhor tem de estratégia para alguém que está gastando mais tempo com isso do que com a Bíblia e com Eu acho que se a pessoa, no meio dessa pandemia e do isolamento que ela trouxe, se ela não perceber o quanto ela precisa andar perto de Deus e estar em comunhão com Ele, dificilmente haverá uma outra maneira de convencer essa pessoa. Porque o momento atual não é só de isolamento, mas é um momento de perplexidade. É um momento de apreensão com relação ao futuro. Quando a gente pensa no que é que vai acontecer em termos políticos no nosso país, por exemplo, o que é que pode acontecer em termos econômicos no nosso país, por exemplo, ou no mesmo termo da saúde, né, com a divulgação, a disseminação desse vírus, isso tudo deveria despertar em nós pensamentos solenes de humilhação diante de Deus, de reconhecimento da nossa fragilidade, que nós não conhecemos o futuro, dependemos totalmente de Deus. Então, se essa situação não conseguir dobrar a pessoa que se diz crente, para ela tirar tempo todo dia para buscar a Deus, orar a Deus, refletir sobre sua vida, aí eu não consigo ver muita esperança, porque Deus usa esses períodos exatamente para isso. Esse tipo de coisa, ninguém duvide disso. É a mão de Deus sobre a igreja dizendo: voltem-se para mim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a mão do Senhor sobre nós. Ora, se diante de uma evidência tão clara como essa, de que o nosso Deus está nos disciplinando, estamos passando por um período de correção, a igreja está passando por um período de disciplina, de correção. Se o indivíduo não se verga, se ele não se dobra, não se humilha e gasta tempo em busca de comunhão com Deus, em vez disso fica nas redes sociais e tudo mais, eu não tenho o que dizer mais para essa pessoa, né? É orar por ela e esperar que, de alguma forma, ela se arrependa disso, mas a ocasião nos chama a buscar a Deus com oração, tratamento. Né? Reverendo, o senhor falou no início, logo que a gente iniciou a live, que a gente tem tido a oportunidade de pregar bastante o Evangelho. Né? A gente tem feito várias atividades ao longo da semana, várias igrejas transmitindo na internet. E aí vem uma pergunta relacionada a isso, pensando no pós-período pandêmico, né? Como é que a Igreja de Cristo deve se comportar pós-pandemia? Como é que deveria ser a nossa atitude como Igreja do Senhor? Rodrigo, eu confesso que eu tenho meditado, tenho pensado sobre isso e eu não consigo ainda vislumbrar alguma coisa. Tem um amigo meu em Brasília houve uma liberação, né, para os cultos religiosos sob medidas muito severas de proteção. E esse meu amigo, ele não é pastor presbiteriano, mas ele é pastor de um grupo de igrejas que ele mesmo plantou, fundou e tudo. E ele me disse que ele abriu 4 igrejas que estão debaixo da orientação dele para ter culto no domingo. Foi no domingo passado, se não me engano agora. Vai fazer uma semana. E o que ele notou foi o seguinte: os velhinhos não vieram. Os velhinhos não vieram. Muitos não vieram. Uma parte da igreja não veio, que poderia ter vindo, não veio, porque está com medo do vírus, está com medo de se contaminar. E uma parte que veio muito contente, pulando de alegria pelo privilégio de rever os irmãos, mas tudo desconfiado, né? Olha, sem se tocar e com máscara, sentando a uma certa distância um do outro e tudo mais. E ele, então, o pastor estava lamentando, né? Ele disse assim que ele pode sentir o efeito psicológico que isso teve no coração dos crentes. Ele disse que essa vai ser a pior coisa. Não é tanta questão econômica, vai ser também, está sendo.
E não é questão da gente ficar infectado, de alguma forma não vai ter como evitar isso, né? Por mais que a gente tome precauções, esse vírus veio para ficar. Cedo ou tarde a gente vai ter um contato com ele. Mas é o terrorismo psicológico que foi feito e que afetou os evangélicos, a ponto que mesmo que abrisse as igrejas hoje, eu não sei se eles voltariam. Eu já ouvi gente dizendo assim que eu acho que quando a gente abrir a igreja vai lotar, os crentes voltarão felizes e tudo mais. Eu tenho a impressão que vai ser o contrário. Pelo menos no começo, né, por conta desse terror psicológico que está sendo implantado em nós, de que o vírus e os efeitos dele são de uma maneira... Eu estava falando com minha sobrinha, que mora no Havaí, ela disse que foi imposta uma quarentena. Primeiro fechou tudo, é lockdown quase no Havaí. E que agora foi prorrogado até maio, mais ou menos. E aí eu perguntei, né, eu fiz a pergunta, mas teve muitas mortes do Havaí? Ele disse, só teve uma. Só teve uma. E, então, é um terror enorme, uma preocupação. Eu não estou menosprezando as medidas, ele tem que tomar as medidas, a gente tem que se precaver dentro do que a gente pode. Mas o efeito psicológico disso não vai ser bom. Eu não estou muito animado. Então, os pastores têm que se preparar para um retorno gradual, à medida que a liberação for acontecendo, mas tem que trabalhar o coração dos crentes e a mente dos crentes para que eles possam gradativamente, né, retornar, perder esse medo. Lembrar que no século I, os cristãos eram proibidos de se reunir, e era uma proibição injusta, que veio de cima para baixo, era perseguição religiosa. Aqui, no caso, não era. No primeiro século era. Mesmo assim, os cristãos, eles arriscando serem presos, torturados e mortos, eles se encontravam clandestinamente nas catacumbas, nos cemitérios, onde eles podiam, em casas, para estarem juntos. Então, eu creio que vai ter um momento que a igreja brasileira vai ter que pensar sobre isso, né? À medida que a coisa vai abrindo, ela tem que pensar no privilégio que é estar junto e deixar nas mãos de Deus. A gente faz o que pode, mas a gente vê gente que ficou aí quarentenado e tomou todas as medidas, pegou. Mais uma vez, não estou diminuindo, por favor, ninguém me entenda mal, né? Não estou diminuindo aqui a necessidade da gente seguir todas as recomendações para preservação da vida. Mas a gente sabe que, em última análise, existe uma irracionalidade na maneira como esse vírus, que ninguém pode prever exatamente, né? A gente ainda não entende a cabeça desse coronavírus, né? Por que esse não esse? Por que aqui não lá? A gente tem hipóteses, né? Hipóteses. E à medida que o tempo vai passando, pessoas vão mudando de opinião a respeito, próprios cientistas, né? Mas eu não sei, viu, Rodrigo, voltando à sua pergunta, eu acho que vai ser uma igreja receosa, uma igreja temerosa, uma igreja marcada pelo que aconteceu, e os pastores terão muito trabalho para curar isso, com a graça de Deus, né? Para que possamos voltar a ter a plenitude da comunhão e do presencial, com a graça de Deus. A gente recebeu muitas perguntas, mas é claro, nós já estamos chegando ao fim aí da nossa conversa, mas eu queria fazer uma última pergunta antes da gente fazer a despedida, as últimas palavras mesmo, que acho que tem muito a ver também com esse momento que as pessoas estão passando. A pessoa pergunta mais ou menos o seguinte: Tio Nico, às vezes me sinto cansada e tenho vontade que Jesus volte logo e me leve para junto dele. É pecado eu ter esse desejo? Eu acho que tem muito a ver com a situação de extrema medo, né? De extremo medo, e que as pessoas estão passando agora, e que talvez aí uma palavra de encorajamento pode ajudar essa moça e muitas outras pessoas que estão ouvindo o senhor agora. Uhum. Não é pecado, no sentido de que é lícito desejar a vida do Senhor Jesus. Aliás, eu creio que a Bíblia, ela nos encoraja a isso. A Bíblia termina, no livro do Apocalipse, exatamente com essa frase: Maranata, vem Senhor Jesus. É a última frase da Bíblia. É um anseio, um clamor pela vinda do Senhor Jesus. Então é legítimo o crente ansiar pela vinda do Senhor Jesus. Agora, esse anseio pela vinda do Senhor Jesus, ele não pode mascarar, ele não pode ser usado como
uma desculpa para a gente dizer assim: minha vida não faz sentido aqui nesse mundo, minha vida não tem valor, estou decepcionada, eu queria que Deus me levasse, queria que Cristo viesse logo, porque, infelizmente, tem pessoas que pensam assim. Então, a gente tem que fazer a distinção entre um anseio legítimo pela vida do Senhor Jesus, que é bíblico, todo cristão deveria ter, e a pessoa que perdeu o significado da sua existência aqui, que está completamente frustrada, por várias razões, né? A gente pode compreender até algumas delas, e já não tem mais amor à sua própria vida ou à sua existência aqui, se vê como inútil, não sabe por que é que ela existe, não sabe por que é que, qual é o papel dela aqui nesse mundo, por isso ela quer que Jesus volte, como se isso fosse a solução para o problema dela. A solução para o problema dela não é a vinda de Cristo. Não a segunda, mas a primeira. A primeira vinda de Cristo é a solução para o problema dela. Que quando Cristo veio, quando encarnou, morreu por nós, ressuscitou e nos deu uma viva esperança aqui nesse mundo. A nossa vida faz sentido aqui, mesmo que a gente esteja passando por muitas frustrações pessoais e por muitos problemas. Então, eu diria isso aí. A gente tem que distinguir o anseio legítimo pela vinda do Senhor Jesus e querer que ele volte simplesmente porque a gente nunca entendeu a primeira vinda dele e a razão pela qual a gente existe. Reverendo, a gente fica muito feliz pelo tempo que o senhor disponibilizou para a gente aqui, para essa conversa. Eu acho que ela foi muito gostosa, ela foi muito boa. Os coraçãozinhos aí provam isso, né? Curtidas. Muito obrigado. Nada. Eu que agradeço aí, reverendo Ronaldo, reverendo Rodrigo. Deus abençoe vocês na Igreja Presbiteriana de Casa Caiada e use vocês nesses dias difíceis em que os pastores são chamados, às vezes com o próprio coração partido, né? O próprio coração pequenininho, apertado pela angústia, mas eles são chamados para pastorear pessoas que estão aflitas, angustiadas, ansiosas, incertas com relação ao futuro. Então, mais do que nunca, o trabalho pastoral tem sido desafiado. E que Deus use vocês dois, abençoe e faça de vocês instrumentos de bênção sobre o rebanho sobre o qual Deus os constituiu. Amém. Boa noite, amém. Muito obrigado. Boa noite a todos. Deus abençoe. Até mais. Pessoal, a gente está encerrando, então Deus abençoe e até mais.